Imagina a seguinte situação: você está tentando ler um livro para se instruir, para se atualizar, ou você está lendo um documento importante para você fazer uma apresentação na tua empresa para impressionar o seu chefe, impressionar os seus clientes. Você está estudando para uma prova importante em cima de um conteúdo aí, uma prova teórica que precisa se alimentar bastante, ou até mesmo você no final do dia está tentando ler a sua Bíblia, se concentrar para poder absorver melhor essas ideias. Mas a tua cabeça nesse momento da leitura está girando como um liquidificador, que está ali estraçalhando, batendo uma série de pensamentos completamente desconexos, que não tem relação alguma com aquilo que você está fazendo. Se isso acontece com você durante os estudos, você pode estar sendo uma vítima de um transtorno chamado transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. É o TDAH. Ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, ele compreende aí as estruturas e funções do nosso cérebro e que pode acompanhar uma pessoa do início da infância até o final da vida. Ele pode ser de origem genética, ele pode sabotar os seus projetos de ser aprovado numa prova, no vestibular ou no concurso público. Por isso, eu preparei este vídeo aqui, é um vídeo especial, onde eu vou falar dos sintomas. Eu vou relatar aqui para você, vou passar um checklist com 10 sinais de que você pode ter TDAH, e se você se identificar com esses sinais, você pode correr e procurar um tratamento, porque isso pode atrapalhar bastante o seu rendimento nos estudos e no seu trabalho e sabotar muitas vezes os seus projetos de vida. Então acompanhe aqui comigo essa lista de verificação dos sintomas de TDAH. Quem não é aí nosso seguidor do canal, aproveita, segue o nosso canal. Eu vou passar vários vídeos sobre esse tema aqui para vocês, e também curte e deixa o seu comentário aqui. Qual é o sinal desses que eu vou mostrar aqui que você mais se identifica, tá? Para eu poder, junto com você, fazer essa avaliação. Dificuldade em prestar atenção nas coisas. Então, muitas situações, o TDAH, a pessoa que tem um TDAH, quando está assistindo um filme, quando está assistindo uma aula com uma explicação teórica, um raciocínio que exige um raciocínio lógico, ou quando está numa reunião, ele tem dificuldade em prestar atenção no que está acontecendo. É uma característica do cérebro com TDAH, porque a cabeça fica girando aí esses pensamentos desconexos, como eu estou lhes falando. Ele está ali presente com o corpo, mas a cabeça está pensando em outras coisas. Essa é a primeira característica. Muitos erros por descuidos assim que poderiam ser evitados. É aquela situação onde você tem uma planilha, você está fazendo ali uma planilha e aí você esquece, né? Você tem um descuido e troca um número, você troca uma informação e erra toda a planilha, entrega aquele serviço, não consegue identificar. Então, se você é aquele tipo de pessoa, comete pequenos erros por mero descuido, que você não estava prestando atenção, isso também pode ser uma característica de uma mente com TDAH. Dificuldade em manter o foco nas tarefas. Em meu livro O Cérebro com Foco e Disciplina, eu explico que foco é a meta, é o objetivo que nós temos que realizar. E aí você tem que manter a sua energia fixa ali. Por exemplo, você está fazendo a tarefa de casa. A pessoa com TDAH, ela às vezes não consegue completar uma tarefa em casa porque ela não consegue manter o foco nessa tarefa por muito tempo. Então, por exemplo, ela tem que cozinhar, mas daqui a pouco ela já se perde, já deixa o arroz queimando e já acontece várias coisas. Então é uma outra característica, não só em casa, tá? No trabalho também ela não consegue manter o foco por muito tempo, tem um limite de foco. Raramente conclui uma tarefa antes de iniciar a próxima. Então, as pessoas com TDAH são aquelas pessoas que começam um monte de tarefas, mas não conclui nenhuma. Por exemplo, ela resolve arrumar o guarda-roupa. Então, ela desce todo o guarda-roupa, todas as roupas ali, e depois ela não consegue concluir, não consegue terminar. E aí fica essa tarefa em aberto. Aí ela, não, então agora eu vou estudar. Aí ela vai lá na mesa, coloca uns materiais
materiais ali em cima da mesa, começa a estudar, mas não conclui aquela matéria, aquele capítulo, enfim, aquele assunto. E aí já vai abrir um outro looping. Não, agora eu vou consertar a torneira do banheiro. Aí ela vai lá, começa lá com a caixa de ferramentas, né, mexe na torneira e tal. Aí faltou um plug, ela já abandona aquilo ali. Então a pessoa com TDAH, uma característica é essa, ela vai abrindo vários loopings e isso acaba muitas vezes tornando esse processo, essa dificuldade de conclusão das tarefas, e fica um monte de looping aberto. Isso causa uma ansiedade tremenda nessa pessoa e acaba incomodando muitas vezes as pessoas que vivem com ela, né? Então tem que cuidar disso. Quinto sintoma aqui da nossa lista de verificação é desorganizada e não aprende como se organizar. Isso também é um problema sério. A organização não tem a ver necessariamente com estética. Muita gente acha que é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Não é deixar uma canetinha do lado da outra, certinho ali, alinhadas, e um outro objeto. Não é disso que eu estou falando, tá? Não é estética. A organização aqui é tornar o seu ecossistema, o seu ambiente funcional de uma maneira que você se encontre, né? Você encontre as suas coisas com facilidade e não se perca. Então a pessoa com TDAH, ela tem dificuldade de se organizar, de aprender como se organizar. E isso pode ser muito ruim para ela também. Próximo sintoma, o item 6. Esse item 6 ele é muito curioso. Eu trabalho com memorização e eu quero que você confirme se isso acontece com você. Com que frequência isso acontece com você? Põe nos comentários aqui. A pessoa com TDAH, ela perde coisas, ela perde objetos, ela perde os prazos necessários para concluir suas tarefas. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa com TDAH, ela vai montar, por exemplo, um objeto. Aí ela acaba perdendo, por exemplo, um mecânico que ele precisa montar um motor de um carro. Aí se ele desmontou o motor, ele acaba perdendo algumas peças e ele depois não consegue achar, ele não consegue concluir a tarefa. É aquele advogado, aquela manicure, enfim, aquele profissional que perde prazo, ele não consegue cumprir os prazos, né, cumprir a agenda. Então tem esse processo de perder as coisas. Pode ser confundido muitas vezes com esquecimento. Eu, como especialista em memória, eu posso dizer que isso tem mais relação à organização, ou melhor, à falta de organização do que com esquecimento propriamente dito. Vem o item 7 também, que é um item importante no total de 10 que eu preparei para vocês aqui, tá? O item 7 é assim: a pessoa com TDAH, ela evita as atividades que exigem concentração. Por que ela evita atividades que exigem concentração? Ou ela até reluta, ela resiste? Porque ela sente que não vai conseguir se concentrar por muito tempo. E uma característica interessante da pessoa com TDAH é que ela pode ou não ter a hiperatividade, tá, embutida aí no combo, né, no processo. Então, às vezes a pessoa tem o déficit de atenção, mas é uma coisa interna, né? Você olha para a cara da pessoa, aquela cara de calma, né, de tranquila, mas na verdade a cabeça dela tá pegando fogo. Isso é uma consequência. A outra é com hiperatividade, que a pessoa não consegue ficar quieta, ela fica, né, ela, por exemplo, pega um livro para ler e aí, ao invés de ler o livro, ela fica o tempo todo ali, existe um incômodo, ela se coça, ela balança a perna, ela se mexe, e isso pode ser muito ruim também para o processo de aprendizagem. Então, o que acontece nesse item aqui 7? Ela acaba evitando essas atividades porque ela acha que não será capaz de fazer isso. Gente, deixa eu contar uma coisa para você aqui. Você não só é capaz, como você pode se superar, e você que tem déficit de atenção, ter momentos de hiperconcentração, como muitas vezes os especialistas já detectaram pessoas que têm a característica do TDAH, mas tem momentos de hiperfoco, de hiperconcentração. Eu vou até deixar para vocês aqui na descrição deste vídeo, e vou deixar também um card aqui, a hora que estiver pronto, um vídeo sobre pessoas famosas com TDAH. Você vai se impressionar da quantidade de pessoas famosas que têm o diagnóstico de TDAH, mas que conseguiram não só se sobressair, como conseguiram algumas até a transformar o mundo como nós conhecemos. Depois, se estiver pronto, o card já estará aqui, mas eu vou deixar depois na descrição o link para você acompanhar.
O item 8. O item 8 ele é importante, aí tem a ver com o que eu falei com vocês aqui sobre memória, tá? Ele esquece, a pessoa com TDAH esquece frequentemente de fazer as coisas. É aquela história, você diz assim pro seu filho, filho, vai lá e desliga pra minha panela no fogo. Gente, o tempo médio do esquecimento é de 3 segundos. Então a criança diz assim, deixa que eu desligo. Pronto, já esqueceu, já apagou. Então a pessoa com TDAH, ela tem essa característica de memória de curto prazo fraca ou que precisa ser fortalecida. Uma dica que eu dou aqui, faça imediatamente, porque se você deixar para depois, a pessoa com TDAH corre o risco de esquecer, porque aquele pensamento, aquele comando, ele vai ser substituído por um outro pensamento, por uma outra preocupação, e isso vai atrapalhar. Então uma característica é essa, esquece frequentemente de fazer as coisas. Faltam 2 itens aqui. O item 9, esse também é curioso, tá? Ele deixa de fazer tarefas por causa de pequenas distrações. Então a pessoa com TDAH, ela muitas vezes, ela pode ser vista num ambiente de trabalho como uma pessoa desleixada, uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não se compromete, ela é uma pessoa descompromissada. Ela pode ser vista assim, ela não é assim, é que ela pode ser vista assim. Por quê? Porque aqui no item 9 está dizendo que um dos sintomas é deixar de fazer tarefas por causa das pequenas distrações. Então, por exemplo, eu preciso ler um livro para estudar para uma prova. Só que do meu lado, aqui na minha mesa de trabalho, tem várias coisas, tá? Dentre elas, tem um celular e este celular está chegando aqui notificações. Então, veja, eu vou deixar de fazer essa tarefa que é extremamente importante, que é estudar para uma prova, para eu ver as notificações aqui do meu Twitter, do meu Instagram, ou as mensagens no WhatsApp. Esse é o melhor exemplo, tá, gente? Mas tem uma série de coisas, tá? Ela procrastina, acaba procrastinando muito, para justamente porque ela fica buscando essas fugas. Ela vai bater um papo com alguém, ela vai tomar um cafezinho, ela vai fazer qualquer outra coisa. Então ela deixa de fazer tarefas para atender essas pequenas distrações. Por isso que o cenário ideal para uma pessoa com TDAH é, em alguns momentos, isolamento. Tá? Se você não tem a força moral de dizer assim, olha, agora eu preciso ler um livro, portanto eu vou desligar esse aparelho, eu vou desligar as distrações, eu vou matar as distrações que tem aqui ao meu redor, você tem que se isolar num quarto fechado, tá? Onde só tenha você e o seu livro, o seu material de estudo, que assim você consegue, pelo menos tendo menos estímulos, você consegue se concentrar mais. E a dica 10, ela é muito curiosa também, e ela também vai chamar a atenção das pessoas que têm TDAH, porque ela é muito peculiar. E se você se identificar com ela, pode ser uma tendência sim à distração. Ela tem dificuldade em seguir instruções para terminar a tarefa. A pessoa com TDAH, ela pega as instruções para montagem de um guarda-roupa. Ela compra um guarda-roupa lá na loja, ela vai montar o guarda-roupa. Deixa comigo, deixa que eu monto. E aí quando ela pega o manual de instruções, ela olha para aquilo, ela fica perdidinha. Ela não consegue entender os desenhos ali. Não é que ela tem dislexia, é que a cabeça dela fica dando voltas, ela olha para aquilo, ela não consegue organizar as ideias ali, compreender as instruções. Então, você que elabora manuais, você tem que ter um cuidado muito grande. Por exemplo, nos nossos cursos de memorização, tanto no curso de leitura dinâmica, nos trabalhos que nós elaboramos aqui na Memory Academy, nós temos um cuidado enorme em ser didático. Por quê? Porque eu sei que uma grande parte dos alunos que procuram os nossos cursos, muitos deles têm TDAH. Aí eles perguntam, Renato, o curso de memorização, ele ajuda quem tem TDAH? A resposta é sim. Não só ajuda, como ele é construído, ele é desenhado para atender também a este público pela didática. Então, o nosso manual de instruções, ou seja, a forma como a gente ensina, ela é uma característica muito forte que os próprios alunos apontam, que é a nossa didática. Então a gente faz com uma didática tão bem feita que as pessoas acabam compreendendo. Se você tem dificuldade em seguir instruções, então se você desenvolve manuais, tá, você tem que desenvolver considerando as pessoas que têm dificuldade de prestar atenção nas tarefas, porque assim você estará atendendo esse público e ele vai ajudar essa pessoa com TDAH a concluir as suas tarefas. Diz uma coisa, com qual dessas características você se
se identificou. Eu gostaria muito de saber, coloca aqui nos comentários que eu posso te ajudar com outras dicas, tá? Eu vou deixar também aqui um outro vídeo na descrição, que é um vídeo especial sobre técnicas para você estudar, mesmo tendo TDAH, técnicas de memorização onde você consegue estudar com mais facilidade para provas e concursos, ou seja, como estudar com inteligência, apesar do TDAH. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Acompanhe o nosso canal, curte, segue, comenta. Um grande abraço para você. Se cuida.